Vivo junto há 12 anos, compramos 3 casas e decidimos formalizar o casamento. E descobri que só pode ser pela separação obrigatória de bens, porque ele não fez o inventário da esposa dele que faleceu. E agora? E agora? E agora, minha gata, que você pode estar na roça. Ou não. Separação obrigatória de bens é diferente da separação total de bens. A separação total de bens é o regime onde o casal escolhe casar por esse regime, e a separação obrigatória de bens é quando a lei impõe esse regime. Antes de eu responder essa dúvida da seguidora, vamos entender um pouquinho o que é a separação obrigatória de bens? Ele é diferente da separação total de bens. A separação total de bens é onde o casal escolhe o regime da separação total, e a separação obrigatória é onde a lei impõe que o casamento, a união estável, tenha que ser por esse regime de separação obrigatória. Tem muitas mulheres que vivem sob esse regime sem nem saber, em união estável e até mesmo em casamento. Então vamos entender um pouquinho sobre ele? Eu sou Fernanda Sanches, advogada especialista em direito de família e sucessões. Há mais de 13 anos advogo exclusivamente para mulheres e neste canal nós vamos falar muito sobre proteção patrimonial, proteção da mulher, tudo que envolve direito de família e direito sucessório, para que realmente a gente proteja. Sabe por quê? Porque a mulher bem informada não é enganada, não é passada para trás e a nossa vida realmente começa a mudar a partir do momento que a gente conhece os nossos direitos. Então, o regime da separação obrigatória de bens é quando tem imposição da lei para que as pessoas casem por esse regime. Por exemplo, quando tem um viúvo, que é o nosso caso aqui, que não fez o inventário da sua finada esposa, ou a viúva que não fez o inventário do finado esposo, isso para não ter confusão patrimonial. Quando, em caso de divórcio, o divorciado, o homem que está se divorciando, a mulher que está se divorciando, não teve ainda homologação dentro do processo de divórcio da partilha de bens, ou simplesmente naqueles casos, a pessoa é casada, separou de corpos, foi embora, depois de uns anos, constituiu nova família e quer casar. Vai casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Porque o casamento anterior não foi feito o divórcio, não teve partilha de bens. E para não ter confusão patrimonial, tem que se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Também só pode casar pela separação obrigatória de bens quando um dos nubentes, um dos noivos, precisa de suprimento judicial para que se haja o casamento. Então, por exemplo, menores que vão se casar. Ó, só é permitido casamento no Brasil para menores de 16 a 18 anos. 15 anos não pode casar, 14 anos não pode casar, pelo amor de Deus, hein, gente? Então, se por um acaso os pais não tiverem de acordo com o casamento e tiver que recorrer ao judiciário, o juiz ele pode autorizar esse casamento e o casamento vai ser pela separação obrigatória de bens. E também o maior de 70 anos. Entretanto, o maior de 70 anos já pode afastar desde 2024 o regime da separação obrigatória de bens. O STF já entendeu isso. Tem outras causas também que são para casamentos com separação obrigatória de bens, que está no nosso Código Civil, mas realmente o que é mais comum da gente ver é caso de viúva, de gente que se divorciou, mas não fez partilha, maiores de 70 anos. Vamos falar sobre isso. No caso da pergunta da minha seguidora sobre o casamento dela só poder ser realizado pela separação obrigatória de bens, sim, e é por conta de não ter sido feito o inventário da falecida, do viúvo, que atualmente, né, que é companheiro dela, e o regime de união estável dela já é pela separação obrigatória. Então, já impera esse regime de união estável de separação obrigatória. E ela vai casar só pelo regime da separação obrigatória também. E o que pode ser feito? Primeiro de tudo, procurar uma advogada especialista para que veja realmente qual que é esse patrimônio, para que já faça de forma correta esse inventário, mostrando para o juiz se tem ou se não tem patrimônio da afinada, da falecida esposa, para que aí sim possa se casar por outro regime. Em relação aos bens já constituídos, vamos torcer aqui para que esses bens constituídos durante a união estável estejam em nome dos dois, que é o mais justo, afinal de contas, estão vivendo em união estável. Estando em nome dos dois, tudo certo, vai fazer o inventário da finada, da falecida esposa, do companheiro dela, e aí, vida que segue, escolhe outro regime de casamento. Só que normalmente não é isso que acontece. Normalmente, os imóveis acabam ficando em nome do marido, em nome do companheiro. E a mulher está sob o regime da separação obrigatória de bens e pode sair desse relacionamento sem nada. Como que se resolve isso? Nós temos entendimento do STF já em que tem que ser comprovado o esforço comum. Dentro ali do esforço comum, esses bens adquiridos na separação obrigatória de bens, seja no casamento ou mesmo na união estável, ele sim vai ser partilhado, vai ser dividido meio a meio. Aí o que vai valer é a comunhão parcial. Comunhão parcial é ruim falar isso porque não é a forma correta, mas é como se fosse metade para cada um, tá? Então, dentro ali da separação obrigatória, comprovando o esforço comum, num divórcio vai ser metade para cada um, vai ter meação. Então, ela vai ter metade e ele vai ter metade. Como se comprova esse esforço comum? É só com dinheiro? Não, não é só com dinheiro. Principalmente por conta do nosso trabalho como mulher dentro de casa. Muitas vezes é se casado ou se vive não estável pelo regime da separação obrigatória e a mulher acaba não trabalhando para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. E aí
Obviamente, se tiver como comprovar o esforço financeiro, é muito melhor, tá? Porque aí nós estamos falando de documento. Então, seja um carro que foi vendido para comprar um imóvel da mulher, seja um aporte financeiro em algum investimento, enfim, comprovando documentalmente, financeiramente, acaba sendo mais fácil. Se não tiver como comprovar financeiramente, aí entra todas as provas que a sua advogada vai te instruir de como fazer. Então, com testemunha, como que era a administração da casa, você fazia essa administração, conversas de WhatsApp, conversas que você consiga gravar, e aí vai depender da estratégia da sua advogada para demonstrar, para mostrar para o judiciário, para o juiz, todo esse fundamento probatório para que você tenha direito à metade dos bens adquiridos. Nem tudo está perdido, entretanto, sem essas comprovações fica muito difícil. E o que nós temos hoje? Nós temos algumas varas, nós temos alguns juízes que entendem que mesmo com a comprovação de esforço comum, seja financeiro ou no dia a dia, o casamento, a união estável é regida pela separação obrigatória e não faz a partilha de bens. Aí tem que recorrer, verificar o que o tribunal vai entender. Então, esse regime de casamento imposto pela lei de separação obrigatória, ele é péssimo para homem, ele é péssimo para mulher, porque ele realmente deixa a gente sem nada, sem nada, e aí não tem muito o que fazer. Então precisa verificar a sua união estável, seu regime de casamento é separação obrigatória, o que que fez ser separação obrigatória e resolver esse problema aqui que fez ser separação obrigatória. E aí a partir daí mudar esse regime de casamento, esse regime de união estável e obviamente, esses bens que já foram constituídos, eles precisam também ser partilhados. E aí com orientação, com o auxílio de um advogado, do judiciário, vocês conseguem fazer de forma justa. Mas é importante que vocês tenham noção, mulheres principalmente, que esse regime é péssimo, esse regime não protege, esse regime não garante, até porque a gente não pode escolher esse regime, tá? É a lei que impõe, como eu já falei. Para maiores de 70 anos que desejam casar com outro regime de casamento. Então, o que que acontece? Até 2024, você com 70 anos vai casar, só pode casar por esse regime. Com a justificativa, com a desculpa de que era para proteção do idoso, para evitar golpista, tanto homem quanto mulher, enfim. Era basicamente essa desculpa, tá? Não, não era isso. Era assim. Na prática, a gente vê que era bem isso sim. A partir de 2024, esse regime da separação obrigatória de bens para maiores de 70 anos, ele pode ser afastado. E como que faz isso? Tem que ser por meio de documento. Então, o casal, ela com 70 ou ele com 70, ambos com 70, alguém com 70 ali que quer se casar, tem que afastar, tem que fazer um documento falando que não quer fazer, que não quer casar por esse regime. Esse documento tem que ser por escritura pública antes do casamento ou da união estável. Então, maiores de 70 anos tem que fazer um documento por escritura pública antes de se casar, dizendo que quer o afastamento desse regime, e aí sim consegue se afastar o regime da separação obrigatória de bens. E a partir daí o casal pode escolher um outro regime para casar. Lembrando que assim, ó, comunhão parcial não exige pacto antinupcial, separação total exige pacto antinupcial, comunhão universal também exige pacto antinupcial. Eu sempre aconselho que, mesmo se você deseja casar na comunhão parcial de bens, faça um pacto antinupcial para determinar ali questões patrimoniais, questões de vida, questões, enfim, tudo que puder colocar ali dentro do pacto. E eu já falei que eu vou trazer um vídeo aqui só sobre pacto antinupcial, que é um documento muito interessante para a proteção familiar, para a proteção de mulheres, para a proteção do patrimônio mesmo, da família. E se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários temas que você gostaria que eu falasse sobre direito de família, direito sucessório, herança, divórcio, guarda de filhos, tudo que você gostaria que eu falasse aqui num vídeo para você. Com certeza eu vou fazer esse vídeo, porque a minha ideia é realmente trazer o máximo de informação possível. Então eu quero saber qual tema, o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Ó, gente, só que mesmo na separação obrigatória de bens, ainda podem ser devidos alimentos compensatórios, por queda de padrão de vida. Alimentos compensatórios não se confunde com pensão alimentícia. Vou trazer um vídeo aqui sobre isso também. Mas, por hora, pensão alimentícia é para sobrevivência, é para subsistência. Alimentos compensatórios, nesse caso aqui, da separação obrigatória, é, por exemplo, você teve uma queda brusca de padrão de vida da mulher, aí sim pode ser pleiteado, mesmo pelo casamento na separação obrigatória ou na união estável pela separação obrigatória, tendo essa queda de padrão de vida, demonstrando ali os quesitos que a sua advogada vai montar com você para o juiz, você pode conseguir sim alimentos compensatórios. Então, a separação obrigatória não impede nem pensão alimentícia e nem alimentos compensatórios. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, aperta o sininho, curta, compartilhe para que você não perca nenhuma informação valiosíssima que eu vou trazer aqui, porque a ideia realmente é essa, informar e educar mulheres, porque quanto mais a gente estiver informado dos nossos direitos, menos a gente vai ser passado para trás, mais a gente vai conseguir mudar nossas vidas, as vidas dos nossos filhos e o mundo, né?